Oi, gente, bom dia. Estamos aqui novamente com o nosso quadro Negociação em Foco. Bom dia. Nesse quadro nós aprendemos estratégias negociais e jurídicas para venda de imóveis, para vender um imóvel por mês, mesmo se você não tiver experiência. Então acompanhe esse quadro. Terças e quintas nós estamos aqui ao vivo. Bom dia, YouTube, bom dia, Facebook, tá? Nós estamos transmitindo nos canais. E meu nome é Carol Tinelli e hoje nós vamos falar sobre comissão. 5 coisas que você precisa saber sobre comissão na hora de vender um imóvel. Então, convido o pessoal aí para entrar, participar desse nosso quadro, que a gente traz muitas informações aqui, várias estratégias. E esse tema, né, sobre comissão, é uma dor muito grande dos corretores de imóveis. Existe uma grande dificuldade dos corretores, às vezes, conseguirem cobrar o máximo de comissão prevista em tabelas referenciais, né, de órgãos de classe, que são estaduais. E aí eu queria trazer para vocês, nesse momento, um conceito sobre comissão. Convido o pessoal para vir assistir, os corretores que você conhece, para a gente poder trazer o máximo de pessoas aqui nesse quadro e aprender um pouco mais sobre esse mercado imobiliário. São vários temas, né? Então, manda um aviãozinho aí para a galera entrar. Então, o que é comissão, né? Afinal de contas, o que é comissão? A comissão nada mais é que os honorários do corretor de imóveis. Tem gente que prefere chamar de comissão, tem gente que prefere chamar de honorários. Eu particularmente gosto de usar o nome honorário, porque afinal de contas, comissão é a remuneração do corretor. Assim como o advogado também, quando trabalha, recebe honorários. Prestadores de serviços, né, em geral, deveriam receber honorários ao invés de comissionamento. Bom dia para quem está entrando, pessoal. Então, comissão é isso, né? Comissão é você propor algo, um serviço para alguém e, como contraprestação do serviço prestado, você ter o recebimento desses valores. E o que acontece na prática? O corretor de imóveis, muitas vezes, se ele não tiver uma boa preparação para o mercado e souber apresentar o que ele tem para oferecer de melhor, se ele não souber prestar um serviço de excelência, ele não vai conseguir, muitas vezes, cobrar o máximo de comissionamento. E isso, de certa forma, quando um corretor cobra menos comissão do que o outro, a gente chama, um nome até estranho, de aviltamento de honorários. Isso acontece também em outras profissões. Só que o corretor de imóveis, ele tem um receio hoje no mercado de não ser valorizado. E o que acontece, né? Por que isso acontece? A gente vê muito na prática, eu já ouvi muitos corretores falarem para mim: então, eu negociei, eu fiz de tudo e eu consegui cobrar 3% de comissão. Gente, 3% de comissão não é uma boa remuneração. Só que você tem que fazer o proprietário entender qual é a melhor forma de você impor isso a ele, né? Ele tem que entender por que você cobra o máximo. Por que você cobra 6%, 7%, 8%? Se você não demonstrar, você não fizer uma proposta de valor para ele, para o proprietário, não vai funcionar. Ele não vai aceitar esse comissionamento com tantas facilidades. Por isso, né, que para você conseguir propor, você precisa desenhar essa proposta, entendendo primeiro quais são os problemas que o seu cliente tem, para você oferecer a solução para ele e aí sim conseguir cobrar o seu máximo de comissão.
E assim, a comissão ela é baseada no quê, afinal de contas? O comissionamento do corretor, os honorários do corretor, da prestação de serviço dele, ela é baseada no valor total da venda. Então, mesmo que você negocie, que você primeiro indique para o proprietário que o imóvel dele custa um valor, vale um valor, né? Se você vender por menos ou por mais, a comissão ela é baseada no valor exato da venda. Não é pelo valor anteriormente indicado num planejamento que você fez com ele para, de fato, eventualmente conseguir o trabalho, né? Apresentou a proposta com o valor para ele do quanto vale o imóvel dele depois de uma avaliação. Então, é sempre pelo valor total da venda, da efetivação da venda mesmo, e não por um valor anteriormente acordado. E a comissão, os honorários do corretor, vocês têm que observar que existe uma tabela, né, que os órgãos de classe, no caso o Cresce, referencia. Então, cobrar 6% de comissão não é obrigatório. Eu já ouvi muito acontecer isso e não faz muito tempo que houve uma discussão sobre isso, até ficou definido sobre essa questão de comissionamento. Então, essa porcentagem de 6%, ela não é obrigatória. O corretor às vezes fala, mas o meu proprietário não aceita, eu não consigo colocar para ele, explicar para ele que eu tenho que cobrar 6%. Você não precisa cobrar 6%. Porém, a tabela do Cresce, por exemplo, Estado de São Paulo, ela tem uma referência a partir de 6%. Olha só, a partir de 6%. Portanto, os corretores que cobram menos que isso, de certa forma, estão gerando no mercado, estão se sujeitando, né, a valores inferiores ao que a própria tabela fala, referencia, orienta a fazer como mínimo, e ele está gerando entre a própria, ali dentro da profissão, entre os colegas, o que eu falei sobre o aviltamento de honorários. Olha que interessante. Então, a gente, né, quando atua nessa área, o corretor de imóveis, ele tem que valorizar o trabalho dele. Ele tem uma tabela referencial, só que ele não pode usar só a tabela como indicativo para persuasão, por exemplo, do cliente dele. Não basta só você falar para o proprietário que existe uma tabela e por isso você cobra 6%, a partir de 6%. Conheço corretores que conseguem cobrar 8%. Por que será que ele consegue cobrar 8%? Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque se o propósito é se valorizar no mercado, quando você cobra valores inferiores ao que a própria tabela dos órgãos de classe indica, você automaticamente está desvalorizando a classe. E isso não é bom para o mercado, não é bom para o profissional, tá? O comissionamento, como eu disse, ele é o honorário do corretor. Então, assim, por que é importante cobrar comissão? Por que é importante cobrar comissão, né? O corretor de imóveis, ele é um prestador de serviço autônomo. São poucos os casos, posso dizer assim, que o corretor tem um fixo. Às vezes acontece de ter um fixo e mais a comissão, às vezes é só a comissão mesmo, né? Tem a divisão com as imobiliárias, eventualmente, que eles são vinculados. Tem os corretores que trabalham no mercado sozinhos, sem nenhum vínculo com imobiliária. E o que eu vejo também acontecendo muito na prática é assim: o corretor autônomo, ele cobra lá 3, 4% da comissão
quando está sozinho, e quando vai para uma imobiliária que tem todo o suporte, que tem essa parte de orientação, todo o administrativo, né, esse apoio jurídico, financeiro, administrativo com o corretor, eles não querem dividir, tá? Então, olha só, é interessante que o corretor, inclusive, tenha, às vezes, vínculo com imobiliárias, porque ele pode ter todo esse apoio, né? É interessante que ele faça essa parceria, tudo bem? E aí, por que é importante a cobrança da comissão? Se o corretor de imóveis é um prestador de serviço autônomo e ele não tem salário fixo, ele não é seletista, qual que é a maior importância da cobrança dos honorários? De certa forma, é o salário que ele recebe todos os meses. E se ele não vender todos os meses, ele não tem valor para entrar, não tem faturamento, né? Porque o corretor, na minha visão, ele é uma empresa. O corretor é uma empresa. Ele é como pessoa física mesmo, né? A figura da pessoa é o empresário. O que o empresário tem que fazer todos os meses? Ir atrás da comissão, ir atrás do faturamento, ir atrás dos seus ativos, né, da empresa para trazer o crescimento. E como que um corretor recebe todos os meses? Vendendo todos os meses. E como que um corretor de imóveis vende todos os meses? Se tornando um profissional com excelência, prestando um serviço de excelência completo. Então, quando o corretor fala que vai cobrar 6% de honorários, ele tem que apresentar para o proprietário, para quem vai pagar a comissão, porque pode ser também o comprador, né? Dependendo da conversa ali, às vezes o comprador contrata o prestador de serviço, o corretor, para achar o imóvel para ele. Isso é menos comum de acontecer, mas pode acontecer. Então, ele tem que apresentar para o proprietário o que ele tem de valor. Qual é a proposta de valor que ele tem? Qual é o que ele tem de diferencial? O que ele apresenta de diferente que o outro não apresenta? Por que um corretor consegue cobrar mais do que o outro de honorários? Justamente porque o corretor que trabalha com excelência, que mostra para o cliente dele que ele faz um trabalho desde lá do início, estuda o imóvel, conhece o seu cliente, faz um trabalho de excelência, toda a prática, né, entre a captação e a venda, ele faz minuciosamente, ele observa tudo que precisa ser observado, ele estuda o mercado, ele vende com mais velocidade. Por que será que ele vende com mais velocidade? Então, por que o comissionamento é a partir de 6%? Porque o corretor apresenta para o proprietário todo o valor que ele coloca, ele agrega valores para o negócio dele. Ele é um empresário que agrega valor para o negócio dele. Então, eu falo assim, quais são os valores? Então eu estava falando de tabela referencial. Como eu disse, no estado de São Paulo, a tabela, ela fala a partir de 6%. Então, por exemplo, tem 6, você pode cobrar 7, você pode cobrar 8, em alguns casos pode cobrar 10%. Honorários também de locação é diferenciado. Tem outros valores, a tabela também diz lá quanto é, tá? E na minha concepção, o valor ideal para se cobrar é o mínimo que a tabela prevê, 6%. Gente, não tem como um corretor de imóveis sobreviver e ter uma vida digna cobrando menos que isso. A gente precisa fazer o mercado entender que o corretor de imóveis, ele é uma peça fundamental na intermediação de um imóvel. Outras pessoas, outras funções não podem intermediar a venda de um imóvel.
O corretor de imóveis, ele é a pessoa preparada para fazer esse processo. Só que para ele fazer esse processo e vender todos os meses, pelo menos um imóvel, ele tem que ser um negociador. Ele tem que ser um profissional que presta o serviço dele com excelência. Ele tem que estudar, ele tem que fazer uma série de coisas para justificar o valor cobrado de honorários. Então vamos lá, né? Vamos trocar o comissionamento, já tá fazendo uma revolução aqui. Troca lá comissionamento por honorários, fica muito mais profissional, né? Assim, na minha concepção é muito mais profissional você falar em honorários, embora costumeiramente no mercado se fale comissão. E tudo bem também falar comissão, tá? Não tem problema. Mas honorários traz aquele entendimento sobre o empresário. Eu estou falando do meu faturamento, estou falando do que paga as minhas contas, eu estou falando de tudo que me faz buscar os meus sonhos. Então, gente, se o corretor não faz um planejamento, por exemplo, e ele não sabe, ele se propõe a cobrar 3%, ou ele vai lá no meio da negociação, como ele já não sabe mais o que falar, ele acaba se prestando a cobrar simplesmente 3%, 4%. Eu já vi corretor cobrar 2% de comissão em imóvel de terceiro, porque tem uma diferença também na cobrança quando é lançamento. As empresas, né, que promovem os lançamentos, via de regra, tem algumas imobiliárias que são escolhidas ali dentro para direcionar e fazer outras parcerias externas, como se fosse mesmo uma forma de controlar com quem elas estão trabalhando, e cada imobiliária pode trazer outros corretores. E aí sim, o valor é um pouco menor, mas se você trabalha com imóvel de terceiros, agregue valor ao seu trabalho, demonstre para o proprietário todo o seu serviço, tudo que você presta de serviço. Mostra para ele o que você faz de melhor, tá? Quando você não cobra honorários de forma correta, você gera a desvalorização do mercado, você gera perda na sua capacidade financeira, na sua capacidade de compra, de investimento. Por quê? Os honorários do corretor de imóveis é o salário que ele tem todo mês. E se ele não cobrar, não vender todo mês, ele não vai ter recebíveis todos os meses. Ele não vai conseguir alcançar os sonhos que ele almejou. Ele não vai conseguir cumprir as estratégias traçadas. Ele não vai crescer a empresa, que é ele mesmo. Mesmo que o corretor seja vinculado a uma imobiliária, se ele não cobrar o mínimo de 6% de comissão, ele não vai conseguir construir o que ele precisa construir. Ele não vai conseguir investir na própria empresa, ele não vai conseguir investir nele mesmo. Né? Ele não vai nem conseguir acompanhar sequer a inflação do país, ele não dá. Não dá. Por quê? Ele tem que cobrar no mínimo 6%. E assim, o esforço vale a pena. Eu conheço corretores que faturam alto. Mas por quê? Além dele cobrar um mínimo de comissão, ele valoriza, primeiro, né, ele se valoriza, ele tem autoestima, ele sabe que o trabalho dele é bom, ele sabe que ele é um corretor que vende sempre, que ele vende todos os meses, ele sabe que ele é um bom profissional. Quando ele vai apresentar o trabalho para o cliente dele, ele é seguro de si. Então, assim, o esforço vale a pena, porque tem corretor que recebe muito, ganha muito dinheiro vendendo imóveis. E não é só porque ele vende, de repente, alto padrão, não. O corretor de imóveis, ele ganha dinheiro mesmo vendendo baixo padrão, médio padrão, não importa. O que diferencia não é o valor do bem. Não é o valor do bem. É a qualidade do trabalho, é a qualidade do serviço prestado. E quando você presta um serviço de excelência, e você tem principalmente indicações, quando você começa, você que é corretor de imóveis, começa a ter indicações de clientes do boca a boca, gente, isso daí
vamos dizer, é o maior ativo que um corretor pode ter, que é a indicação. É o outro cliente falar que ele é bom, que ele vende, que ele faz um serviço completo, que ele vai desde o início da captação até a hora do registro da escritura na matrícula do imóvel, completo, sem problema, ele analisa tudo, ele faz o serviço decente, completo, bonito de se entregar. Isso agrega valor para o corretor de imóveis. Agora, não adianta o corretor falar assim para o cliente: ah, eu cobro 6% de comissão. Ah, tudo bem. Então tá bom, vamos fechar. Chega na hora, ele vende o imóvel. Ótimo, vendeu, conseguiu vender o imóvel. Aí na hora de fazer o contrato ele fala assim: então, mas eu precisava contratar um advogado porque eu não sei fazer, eu não sei nem por onde começa a fazer um contrato, eu não sei as cláusulas, eu não sei fazer a proposta, eu não sei fazer nada. Tá, aí você vai falar, mas quem faz o contrato é mesmo advogado. Tudo bem, gente? Só que o corretor precisa saber as cláusulas. Ele tem que fazer uma proposta completa para o cliente dele. Ele tem que saber quais são os riscos que estão lá. Ele tem que saber tudo, do início ao final. Sem isso, ele não vai conseguir agregar valor e ele não vai vender todos os meses. Ele não vai conseguir cobrar no mínimo 6% de comissão. Tudo bem? E aí, quem decide o valor da comissão? Né? Eu falei aqui, são 5 coisas mínimas assim que vocês precisam saber sobre comissionamento. Quem que decide o valor da comissão? Bom, via de regra, o comissionamento é pago pelo proprietário, para quem está deixando o imóvel ali à venda. Existe possibilidade de ser o comprador a pagar essa comissão? Outra pessoa? Existe possibilidade. Então, se você tem a ponta do proprietário, o proprietário vai pagar a comissão, esse é um padrão, esse é o mais comum de acontecer, mas se um comprador, um interessado, estiver procurando um imóvel e ele contratar o corretor para fazer a venda, não tem problema, o comissionamento pode ser pago por ele. Às vezes acontece de ser pago pelas duas partes. Isso tudo vai da negociação. Então, por isso que vocês, como corretores de imóveis, precisam conhecer como se negocia, quais são os direitos que todas as partes têm, o que pode ser feito por um e outro, porque tem essa possibilidade. Quando existir parcerias com 2 corretores, a própria legislação, né, o Código Civil traz a informação de que a comissão ela é dividida em partes iguais enquanto os corretores ali tiverem. Aí divide por igual. Tá? Então, se você tem uma parceria, se você tem uma ponta como proprietário e o outro corretor de imóveis tem a outra ponta, vocês dividem comissão. Às vezes, também pode acontecer, por exemplo, em caso de permuta. Muita gente confunde isso. No caso de permuta de imóveis, são 2 imóveis sendo trabalhados, certo? Então, existe a possibilidade, muito embora assim na prática às vezes não ocorra muito, mas quando você tem permuta de imóvel com imóvel, o valor de cada um gera um comissionamento. Então, se eu tenho um imóvel de 500 por um imóvel de 500, 6% de cada. Se você tem um imóvel de 500 e um imóvel de 300 mais o valor de diferença de dinheiro, né, o contorno em dinheiro, você cobra sobre o valor do imóvel. Então, tem essas possibilidades. E aí, quem faz o pagamento, né? O pagamento da comissão é quem contratou o serviço. Se for o proprietário paga. Se for o comprador paga. Então, isso é outro ponto que se precisa entender, saber que é possível, para não ficar só nessa mentalidade de que só o proprietário paga. Então, imagina só, o comprador chega, pede para você procurar o imóvel para ele, e aí você encontra e quem paga é o proprietário. Então, isso tudo você tem que saber na negociação como fazer. Você tem que direcionar as partes e tudo por escrito, né? Assinar a proposta, colocar na proposta, para você também garantir o seu honorário. Quando você trabalha para o comprador, você tem
que ter um documento que é uma autorização para representar esse comprador, né, para você procurar o imóvel para ele. E já para o proprietário, você tem que ter autorização para a comercialização do imóvel dele. Pode ser uma autorização, pode ser um contrato de exclusividade, que é o mais correto de se fazer, porque se você não tem nada escrito, você pode correr o risco de vender e não ter o comissionamento. Você pode correr o risco de fazer todo o trabalho. Você combinou com o seu cliente 6% de honorários, por exemplo, e aí você faz todo o trabalho de marketing, você investe dinheiro em marketing. E o que acontece? Se você não tem exclusividade, por exemplo, outro corretor vende. Você não tinha parceria com ele, você não tinha compromisso nenhum por escrito com o proprietário, com o seu ou com o cliente, seja comprador ou vendedor, você não vai conseguir receber a sua comissão. Então, isso é importante de se saber. Então, nós falamos, né, a primeira, quem decide o valor da comissão e quem paga. Outro ponto, na hora da decisão da comissão, não é o cliente que decide o valor da sua comissão. Sejam taxativos, não negociem comissão. Por quê? Quando você vai ao médico, ele fala, eu cobro R$500 de consulta. Aí você fala assim, tem desconto? O médico fala assim, não tem desconto. Ou você paga os R$500 que ele cobrou de honorários lá dele para te atender, do valor da consulta, ou você vai embora. O que acontece na prática é o quê? O corretor, ele deixa que o cliente decida por ele a comissão. E não se deve fazer isso. Quem decide o valor do seu trabalho é você. Não deixa ninguém impor. Aí você vai se perguntar, Carol, mas aí eu não consigo o cliente. Eu não consigo fechar o imóvel para vender. Eu não consigo pegar esse comprador aqui para procurar, porque ele não quer pagar 6%, ele não quer pagar 7%, 8%, 10%, ele não quer. Gente, ele não tem que querer. Coloquem isso na cabeça de vocês. O cliente não tem que querer. O cliente tem que aceitar a proposta de valor que você oferece. Ele tem que aceitar que você trabalha dessa forma. Se ele não quiser aceitar, outros vão querer. Por isso que a classe precisa se unir muito para valorizar o corretor de imóveis no mercado imobiliário. Quanto mais a gente valorizar o corretor e ensinar o corretor a trabalhar gerando valor para o cliente dele, a gente ensinar que o corretor não pode gerar aviltamento de honorários no mercado, os clientes vão parar de fazer isso, porque a gente não fica discutindo com o médico quanto que ele cobra na consulta dele, a gente não fica lá pedindo desconto. Por que o cliente aqui tem que vir pedir desconto na hora do fechamento de uma venda? Apresenta para o cliente quantidade de coisas que você faz. É muito processo, é muita coisa que o corretor tem que saber. Só que, infelizmente, tem corretor que não sabe. Só que a gente está aqui para ensinar. A gente está aqui para tornar os corretores e ensinar os corretores a serem bons negociadores, a saberem estratégias para traçar, para conseguir negociar de forma comercial, de forma jurídica, né? Trazer todo o ensinamento para vocês, para que vocês consigam vender todos os meses, para que vocês consigam receber honorários todos os meses, porque é isso que faz você, empresário, crescer. Se você não tiver faturamento, você vai falar assim, bom, o que acontece com uma empresa quando ela não tem faturamento? Ela fecha as portas. Corretor é a mesma coisa. Se o corretor não vender todos os meses, ele fecha as portas. Ele tem que, literalmente, encerrar a atividade. Não tem como ele ficar trabalhando numa coisa que não dá retorno para ele. Tá? Então, foquem lá. Quem decide o valor da comissão? Número 1, o corretor.
Quem que decide honorários? O corretor, não é o cliente. Faça uma proposta de valor para o seu cliente. Tenho certeza, a gente aplica isso aqui. Tenho certeza que vai funcionar. A gente não negocia comissão. Comissão é inegociável, tá? Quem que faz o pagamento da comissão? Segundo ponto. Quem faz? Quem contratou o serviço. É o proprietário? É o proprietário. É o comprador? É o comprador. Então, quem contrata o serviço, e assim é em qualquer lugar. Quem paga o honorário do prestador de serviço é o tomador de serviço. Se eu tomei o serviço, se eu contratei o serviço desse prestador, eu vou pagar essa pessoa. Como que eu calculo, então, comissão? Eu falei lá atrás. Sempre pelo valor do fechamento da venda, tá? Então, se você tem lá na hora de contratar o serviço, você fechou por que o valor era 500 mil e eventualmente houve algum desconto, você vai ter é proporcional, né, gente? É a porcentagem em cima do valor fechado. Porque eu já vi também acontecer o seguinte. O proprietário dá desconto. Ele dá desconto e aí ele não quer pagar, logicamente, mais, né, o valor a mais que foi lá designado no início da prestação da contratação do serviço. E aí então ele vai falar, ó, se eu dei desconto de 10 mil, sua comissão é proporcional ali sem os 10 mil. Só que eu já vi acontecer que quando o corretor consegue fechar um preço maior, o proprietário não quer pagar o valor com um valor maior. Mas, gente, não faz sentido nenhum isso daí. Porque é porcentagem. Porcentagem, ela incide sobre um valor cheio, né? Sobre uma base de cálculo, vamos chamar assim. Se a gente levar para o mundo do tributário, né? É uma base de cálculo. Então, tá bom. Se eu tenho uma base de cálculo, minha porcentagem incide sobre aonde? Como se fosse uma alíquota. Minha alíquota vai para onde? Vai para minha base de cálculo. Então, se ela é de 390 mil, porcentagem em cima de 390 mil. Se esses são 400 mil reais, sobre 400 mil reais. Se for 420 mil reais, 420 mil reais. Então, se o cliente falar para você, ah, mas a gente falou lá atrás que era 400, então assim, eu não vou pagar sobre 420. Não permita que isso aconteça, tá? Como que você calcula essa comissão? Porcentagem em cima dessa base de cálculo que foi a negociação encerrada ali, o fechamento da venda. Se é para menos, é para menos, se é para mais, é para mais. Tudo bem? Não tem... se é para menos, ok. Se é para mais, não. Tá bom? Isso não faz nenhum sentido. Não deixe que isso aconteça. Então, esse é o terceiro ponto. A diferença de cobrança de comissão nos imóveis? Sim. Imóveis urbanos, 6 a 8%, estou falando da referência aqui do estado de São Paulo, mas se você atua em outro estado, observa a sua tabela aí, a sua referência, tá? Lembrando que não é obrigatório, mas se ela é referencial, ela tem algum sentido para ser assim. Então, de 6 a 8%. Se for imóvel rural, consegue cobrar até 10%. Quanto que o corretor de imóveis consegue cobrar? 8%, Carol. 8%? Nossa, meu sonho de consumo, cobrar 8% de comissão. Se você é um corretor de imóveis completo, que conhece sobre negociação, sobre eventuais regularizações que o imóvel precisa, e você se oferece para organizar essa documentação, regularizar, sempre lembrando que o corretor pode trabalhar nesse ponto desde que não seja algo privativo da advocacia, tá, gente? Sempre tome esse cuidado porque não pode ter esse tipo de invasão. Então, 8%, nossa, sensacional. Então, se você é o corretor de imóveis que entende de regularização imobiliária, por exemplo, ou você tem uma parceria com um advogado que te ajude a fazer isso, 8% é tranquilo de cobrar. Conheço quem cobre, tá? Só que lembrando sempre de agregar o valor ao seu trabalho, tá? Existe alguma cláusula que possa colocar na proposta para garantir isso? Sim, na proposta é assim, ó. Para você colocar uma cláusula de comissionamento, você vai colocar no seu contrato lá de prestação de serviços, no seu contrato de exclusividade, no seu termo de autorização de comercialização. Ali é onde você especifica qual é o valor da sua porcentagem de honorários.
Então, fechou com o cliente, redija o documento, onde você vai mencionar quem são as partes envolvidas, o imóvel que vai ser comercializado, e ali nesse contrato você já define. É um contrato de prestação de serviços mesmo, só que aí aqui no mundo imobiliário a gente pode chamar isso de prestação de serviço, a gente chama isso de termo de comercialização, contrato de exclusividade, ali é onde você define essa porcentagem, tá? E aí você pode inclusive colocar todos os serviços que você vai prestar para ser condizente com a proposta que você está gerando, né, e trabalhando com aquele cliente. Para evitar que o cliente queira pagar em cima do primeiro valor, sempre colocar, minha comissão é de X%, 6%, vamos trabalhar aqui com 6% para a gente já fixar a ideia que 6% é o mínimo que você pode cobrar aí para você não ter aviltamento e desvalorização de mercado, tá? Então ali você já coloca. Se você quiser ter mais segurança ainda, se você falar em porcentagem, porcentagem é porcentagem, mas aí você já coloca 6% sobre o valor do imóvel comercializado. Seja para mais, seja para menos. Então, é assim, a minha base de cálculo é a comercialização do imóvel, independentemente do valor que você inicialmente apresentou pro cliente que vale o imóvel. Porque na hora da negociação pode haver desconto, que quem dá o desconto é o proprietário, e pode haver até um aumento de comissão do valor do imóvel pelo próprio corretor. Se ele conseguir isso, ótimo, todo mundo sai ganhando, né? Ele, o proprietário. Então, acontece isso na prática de forma até que recorrente, tá? Então, acho que eu esclareci a dúvida. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Qual que é a diferença de cobrar honorários como autônomo e como funcionário? Bom, autônomo, a grande maioria dos corretores são, então ele cobra porcentagens em cima desse trabalho desenvolvido, né, da venda, da comercialização do bem. E se você trabalha como seletista em alguma imobiliária, por exemplo, você vai ter que combinar, e é uma diferença porque muitas vezes você vai ter um valor especificado mensal e mais a comissão. E pode ser que a imobiliária faça um comissionamento menor para você em cima da proporção já dos honorários totais. Então, isso aí também é definido entre imobiliária e corretor. E sempre que tem imobiliária envolvida, de certa forma ela é uma parceira, então vocês têm que ver como vai ficar essa divisão de honorários, tá? E aí eu falo assim, nessa profissão também de corretagem, existe um medo muito grande com a oscilação de mercado, né? Se fala assim, nossa, mas como que eu vou conseguir vender todo mês? O mercado oscila demais, eu não consigo. Uma das formas para você conseguir enfrentar uma oscilação de mercado ou eventualmente não conseguir fazer uma venda, é você ter um planejamento financeiro muito bem estruturado. Porque se você vender 2, 3 imóveis no mês e não vender nada no outro mês, você tem que saber qual é o seu custo mensal fixo e utilizar aquele valor que você recebeu anteriormente a maior para poder usar no mês seguinte e conseguir não ter problemas de não conseguir pagar contas no mês seguinte. Então, isso é uma das formas. Só que qual é a melhor forma? Vender todos os meses. Que é a melhor forma, né, de enfrentar a oscilação do mercado, é você ter vendas todos os meses. Como você tem vendas todos os meses? Se tornando um corretor de excelência, que trabalha prestando um serviço completo, que você entenda todo o passo a passo da negociação, que você entenda sobre documentação, que você entenda minimamente a parte jurídica. Minimamente já ajuda bastante, mas vocês precisam conhecer. Então, a oscilação do mercado, na verdade, ela acontece com todos os segmentos, não é só com o mercado imobiliário. Só que você, como empresário, não pode pensar que você não foca no problema. Não foca que você não vai vender. Aí como que eu vou enfrentar a oscilação do mercado? Ó, o pensamento.
Como que eu vou enfrentar a oscilação no mercado se eu não vender? Começa um turbilhão de pensamentos. Não, você tem que focar no quê? Que eu preciso vender todos os meses porque eu sou um empresário do mercado imobiliário e esse valor é o meu faturamento, é o valor que eu recebo da minha empresa. Então, como enfrentar essa oscilação? Vendendo todos os meses, gente, não tem outra alternativa. Não tem. Estude, se dedique, faça o seu melhor, agregue valor ao seu trabalho, cobre 6% de comissão no mínimo. Não deixa que o mercado desvalorize o seu trabalho. Lembre-se, o comissionamento é o seu faturamento. Os honorários são o seu faturamento. Então, foque para trabalhar nisso. Não fica se preocupando com a oscilação do mercado. Foca no que você tem controle. Quem aqui tem controle na oscilação do mercado? Eu não tenho. Se eu conhecer alguém que tenha controle sobre isso, se você conhecer, me conta, porque eu não tenho. Então a gente tem que parar de se preocupar com os problemas, a gente tem que focar na solução dos problemas, da mesma forma que você tem que fazer para o seu cliente, para você conseguir cobrar comissionamento justo, a partir de 6%, justo, certo? Então, foca na resolução do problema e não no problema. Foca em vender no mínimo um imóvel por mês. Trabalhe, se desenvolva para isso. E é totalmente possível. Totalmente possível. Todo mundo é plenamente capaz de conseguir isso, se conseguir se dedicar e se pensar na resolução desses problemas e não no que você não tem controle, que é a oscilação do mercado. Tudo que você não tem controle, você tem que simplesmente abortar da sua mente e focar só no que você tem controle, que é sobre o seu trabalho. Controle é só sobre o que você faz, só sobre as suas ações. Não é na ação do proprietário, não é na ação do comprador, não é na ação do mercado, não é nada disso. É nas suas ações, no seu trabalho, no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Fora isso, gente, a gente não tem controle, tá? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Se vocês querem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Estou aqui para responder. Agora são 8h31. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, nós vamos encerrar o quadro por aqui. Lembra de ir lá no meu canal, Carol Tinelli. A gente coloca vários vídeos lá interessantes para vocês aí do mercado imobiliário. Fiquem assim comigo, acompanhem, que eu vou sempre trazer para vocês muita informação aqui do mercado, técnicas de negociação, tanto jurídica como na parte comercial mesmo. A palavra é comprometimento e dedicação, então. Isso, Daniel. Vamos focar no que a gente consegue controlar. A gente não consegue controlar a decisão das outras pessoas, na verdade? Quem que consegue controlar o que o outro vai fazer, o que o outro vai pensar? A gente não tem, né, como controlar. A gente tem como controlar o que a gente faz. Então, se a gente se comprometer e se dedicar, o sucesso é certo, é garantido. Eu tenho certeza que vocês vão vender todos os meses, sem dúvida nenhuma. É totalmente possível, tá? Eu vejo na prática isso acontecer, então eu posso falar que de fato acontece, tá bom? Então, lembrem lá, como diz o meu filho, né? Ativem o sininho lá do meu canal, se inscrevam para vocês receberem atualizações de temas e até mais.